Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda aula da Semana do Cultivo Perfeito. Nesta segunda aula nós vamos aprender mais 2 pontos que são fundamentais para que a gente tenha sucesso no cultivo de nossas orquídeas. A aula anterior a gente falou sobre os 2 primeiros pontos, que foi sobre luminosidade e umidade. Nesta aula a gente vai se aprofundar sobre a questão da rega e sobre a questão da temperatura. Então é importante que você fique ligado no vídeo até o final para que você entenda todo o contexto de todo o processo que eu estarei ensinando, não só na aula anterior, não só nessa, mas nas aulas que estão por seguir, né? Então você tem que ficar ligadinho em todo o curso para que você aprenda realmente todo o passo a passo de como ter sucesso no cultivo de suas orquídeas. Lembrando, gente, que na última aula a gente vai ter uma live tira dúvidas, onde vocês poderão participar ao vivo e eu estarei respondendo as perguntas de vocês, tá bom? É importante ainda frisar que nessa semana o meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip tem 20% de desconto, gente. Somente essa semana. Então se você quer aprender a cultivar orquídeas do zero ou quer melhorar as suas técnicas de cultivo, gente, corre lá, acessa o meu site Como Cuidar de Orquídeas.vip e não perde essa super promoção, gente. Você vai se surpreender com esse curso e com certeza com os resultados que você vai ter no cultivo de suas orquídeas. Aguardo você, porque eu vou te dar toda a mentoria que você precisa para que você consiga cultivar aquelas orquídeas que você deseja no seu ambiente, no seu espaço. Certo, pessoal? Então corre lá, aproveitem essa promoção imperdível. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou Fernando Chusca, sou especialista no cultivo de orquídeas e estou aqui para ensinar as boas técnicas, gente, os bons cuidados com as orquídeas. Eu preciso que você também dê o seu voto para mim, inscrevendo-se no canal, ativando o sininho de notificações, curtindo o vídeo e compartilhando para que outras pessoas também possam receber as mesmas informações corretas, para que elas também possam ter sucesso no cultivo das orquídeas. Então é importante a sua participação, deixando nos comentários o que você está achando do vídeo. E se ficar alguma dúvida, vocês também podem deixar nos comentários que eu estarei respondendo em nossa live Tira Dúvidas. Para a gente entender um pouquinho sobre a questão da rega e sobre a questão da temperatura, é importante que a gente levante alguns apontamentos para que a gente entenda bem o contexto da rega e o contexto da temperatura em nosso orquidário. Então vamos problematizar a situação. Como que a gente deve regar as nossas orquídeas? Qual o melhor horário para que a gente possa regar? Devemos regar as flores? Então essas são algumas perguntas importantíssimas que eu estarei respondendo ao longo desse vídeo. Também ainda, sobre a questão da temperatura, qual é a temperatura ideal para que a gente possa cultivar qualquer tipo de orquídea? Eu posso ter orquídeas de frio em regiões quentes e orquídeas de regiões quentes em climas frios? Como que eu posso cuidar das minhas orquídeas no período do inverno ou quando pode ocorrer geada? Essas perguntas eu estarei respondendo para vocês agora, então acompanhem o vídeo até o final, gente. Pessoal, quando eu comecei a cultivar orquídeas, eu cultivava elas dentro de casa. E o meu espaço, ele não era adequado, porque as orquídeas que eu tinha eram de diferentes lugares. Eu tinha orquídeas de clima quente, orquídeas de clima frio, orquídeas que precisavam de muita luminosidade, orquídeas que precisavam de menos luminosidade. Porém eu padronizei, coloquei elas perto de uma janela. Ali perto da janela, na maioria do dia a janela ficava fechada, não tinha ventilação, a luz era indireta, não tinha uma luminosidade adequada e eu errava principalmente na questão da rega. Como não tinha uma ventilação, então eu regava essas plantas e elas não secavam e o substrato ficava úmido. E eu achava que aquilo era normal, que as plantas iriam sobreviver com aquele excesso de umidade. O que acontecia? Em poucos dias as raízes ficavam
encharcadas, amoleciam e apodreciam. Apodreciam e eu acabava tendo problemas com a planta. Ora era canela seca, fusariose, ora era podridão negra. Mas eu nem sabia como tratar, gente, porque naquele período eu nem tinha acesso muito à internet e não tinha muito acesso a pessoas que pudessem me ajudar. Então eu acabava perdendo a maioria das plantas por não saber cuidar direito e não saber dosar a rega para as minhas plantas. Principalmente a questão da rega foi um dos piores pesadelos que eu tive quando eu comecei a cultivar orquídeas, porque junto com a rega, vinha toda aquela carga, de problemas, fungo, bactéria, podridão, várias doenças que atacavam pseudobulbos, raízes, folhas. Então eu acabava tendo problemas e as minhas orquídeas acabavam definhando e eu não sabia como cuidar delas, não sabia como resolver o problema delas. O problema não era só cuidar, no momento que elas estavam bem. O problema era depois que elas já não estavam bem, como que eu fazia para cuidar. Muitas vezes não sabia os cuidados direito, passo a passo para fazer com que elas se recuperassem e eu acabava perdendo as plantas. Quando não, eu já olhava e a planta já não tinha mais basicamente salvação, porque eu tinha bastante plantas pequenas e aí na correria do dia a dia eu nem sempre olhava, então eu acabava perdendo. Mas aí eu fui vendo a importância de estar conhecendo melhor cada planta. Além de saber a identidade dela, eu precisava saber o cuidado que essa planta teria que ter e que aquele espaço não era o espaço adequado para que eu pudesse fazer aquele tipo de cultivo que eu estava fazendo. Daquela forma não estava correta. Foi aí que eu preparei um espaço adequado, tirei elas de dentro da casa, comecei a fornecer mais luminosidade, menos umidade, ou melhor, menos rega, umidade ambiente elas tinham adequado, era um ambiente externo, então elas tinham mais umidade ambiente, porém eu comecei a cuidar um pouco mais da rega. Mas foi um processo lento, gradativo, onde eu tive que entrar em contato com orquidófilos, onde eu tive que estudar na internet, aonde eu tive que me especializar, fazer cursos, e esses cursos me ajudaram demais, principalmente os cursos me forneceram uma bagagem para que eu pudesse resolver os problemas que eu estava enfrentando. E a partir de então, depois de um grande período de aprendizado, eu fui melhorando as minhas técnicas, mas demorou bastante tempo, gente. Aproximadamente 5 anos eu fiquei correndo atrás, me preparando, estudando para que eu pudesse enfrentar todos os desafios que as orquídeas pudessem me oferecer. Hoje, raramente eu tenho problemas com podridão, com excesso de umidade aqui dentro do meu orquidário. Aqui nas minhas plantas, dificilmente eu tenho algum problema com relação à rega. Só mesmo quando acontece de regar e aí chover, ficar alguns dias chovendo, aí neste caso às vezes pode dar algum probleminha. Por isso que é importante, uma das coisas, sempre que a gente for regar, a gente prestar um pouquinho atenção na previsão do tempo, porque se for ficar muito tempo chovendo, muitos dias muito úmido, com a umidade acima de 90%, 100%, a gente sempre tem esses problemas. Mesmo que às vezes o vaso não esteja totalmente encharcado, pode ser que fungos, bactérias se proliferem e acabe acontecendo de você ter problemas com podridão de raízes. Isso acontece até mesmo naquelas plantas que estão em vasos apropriados, em vasos de barro, substrato adequado. É comum, todo orquidófilo sempre tem um problema com relação a fungos e bactérias. O porém é como que eu vou resolver essa questão, como que eu vou cuidar dessa questão de quando a minha planta ela está doente. Então, gente, falando mais especificamente sobre a questão da rega, como que eu devo regar as minhas plantas? Qual é a maneira correta de eu estar regando elas no dia a dia?
Primeira coisa, sempre que você vai regar, observa a sua condição climática. Como eu falei, sempre dá uma consultada no tempo. Porque se você regar as suas plantas, principalmente aquelas que têm substrato de menos drenagem, e aí for dar muitos dias de chuva, você pode sim ter problemas com podridão de raízes, que é, diria-se, uma das piores doenças que a gente pode ter para uma planta, que uma vez perdeu as raízes da orquídea, consequentemente a sua planta só tende a ir para trás, só tende a definhar. E para recuperar uma orquídea que perdeu raízes é muito difícil. Às vezes a gente precisa fazer coisas mirabolantes para tentar recuperar. Precisa colocar ela em UTI, precisa desenvolver outras técnicas para que a gente consiga tentar recuperar. E sem contar que uma planta que perdeu raiz vai demorar 2, 3, 4 anos para voltar a se desenvolver da forma perfeita como estava. Ou seja, para ter uma floração adequada. Você perdeu tempo, Então vamos imaginar, quando a sua planta ela vai estar naquela floração que você estaria há 4 anos atrás, imagina, sua planta poderia estar muito além, Então se sua planta soltou flores agora, ela poderia estar soltando muito mais flores se ela estivesse bem cuidada. E a rega é a questão X, de todos esses problemas que a gente enfrenta com relação à podridão de raízes. A rega está na frente, é o carro-chefe para que a gente tenha podridão de raízes e, consequentemente, podridão negra, podridão parda, a fusariose, canela seca, enfim, essas doenças que atacam as plantas a partir da raiz, certo? Então, quando você vai regar, sempre dá uma olhadinha na condição climática. Se vai ficar muitos dias úmidos, só dá uma borrifadinha de água por cima nas suas plantas, molha aquelas que estão em tronquinhos, molha as vandas que não precisam de substrato. E essas que estão em vaso, principalmente em vaso de plástico, você não molha tão bem elas, porque elas podem ficar com o substrato muitos dias encharcados e aí sim ter o problema com podridão de raízes, certo? Como que eu molho então? Agora partindo para a questão de molhar mesmo. Quando você for molhar, você molha bem a sua planta. Não é só dar aquela esguichadinha, não é só dar aquela molhadinha superficial. Quando você vai molhar, quando você realmente pode molhar, que a condição climática está boa, você vem com o esguicho, você vem com a mangueira, e molha bem, molha com força a sua planta, Com força não, na verdade com intensidade, molha bastante. Ah, mas eu vou gastar muita água. Então você faz o seguinte, se você tiver 3 plantas, você molha primeiro um pouco essa, depois passa para outra, vai para outra e quando chegar no final você volta a dar mais uma molhadinha em cada uma delas. Ao final disso, a sua planta vai estar bem molhada, o substrato vai estar bastante úmido para que a planta ela fique com umidade suficiente no substrato e consiga retirar essa umidade para que ela se reidrate. É importante a umidade no vaso. Sim, gente, a umidade no vaso é muito importante. Eu falei da umidade atmosférica que é importante, mas a umidade atmosférica é importante para que a planta não desidrate, para que não tenha uma desidratação muito grande. Mas é importante lembrar que é no substrato onde as raízes absorvem a maior quantidade de umidade. Então por isso que nós devemos molhar sempre as raízes, o substrato. No caso das vandas, manter sempre as vandas bem hidratadas, molhar 2, 3 vezes ao dia, se for possível até mais vezes se elas estiverem com as raízes aéreas. Não vai ter problema nenhum, você vai estar hidratando a tua planta e evitando que as folhas elas comecem a desidratar, elas comecem a ficar com rugosidade, Pseudos bulbos começando a ficar, como a gente pode ver aqui, enrugados, significa que a planta está desidratada, Como vocês podem ver, aqui a planta ela está bem desidratada. Por quê? Porque é uma planta que sofreu com estresse de viagem, é uma planta que sofreu com o replante, é uma planta que ela está num substrato de bastante drenagem. Então essa planta eu tenho que ter um cuidado maior. Eu tenho que regar ela mais vezes, diferentemente de outras que estão em outros tipos de vasos. Plantas que estão em vasos de plástico,
elas devem ser regadas com um espaçamento maior em relação àquelas que estão em vaso de barro. Plantas que estão no cachepô, elas devem ser regadas mais vezes em relação às que estão no vaso, tá? Essa é uma das questões importantes. E plantas que estão em tronquinho, a gente pode regar diariamente. Essas plantas, elas precisam de bastante umidade para que elas consigam se desenvolver. Então, sempre regar bastante de acordo com o seu tipo de cultivo, ou regar pouco de acordo com o seu tipo de cultivo, tá? Como que eu equilibro isso, gente? A regra é bem simples e eu sempre bato nessa questão. Você sempre rega quando o substrato, quando o material está seco, né? Seco na superfície? Não, seco na parte interna do vaso, tá? Então a gente vem no vaso, coloca o dedo, coloca um pauzinho, né, um pauzinho ali, deixa um pouquinho e depois tira. Você observa se o substrato está seco. Se está seco, você vem com a ducha e joga água nela. Joga água 5 minutos, se for possível, né? Joga água o tempo necessário para que a planta fique bem hidratada, tá? Então você vai jogar água até a planta ficar totalmente com o substrato, neste caso encharcado. Tá? Encharcou o substrato, molhou bem, espera secar e aí você repete a sua rega novamente, tá bom? Sempre observando as diferentes formas de cultivo. Plantas que estão em determinado tipo de cultivo, como o cachepô, devem receber mais umidade. Por quê? Porque o substrato seca mais rápido, tem mais ventilação no substrato. Plantas que estão em vasos de barro também tendem a secar mais rápido. Outra coisa importante a ser observado é a questão do substrato. Substrato, por exemplo, né, de casca de pinos e carvão, são substratos de boa drenagem. Eles não retêm tanta umidade. Então, quando a gente vai molhar esse substrato, a gente tem que molhar 2, 3 vezes até que ele fique bem encharcadinho, ele fique bem molhadinho, tenha água suficiente para que a planta ela consiga absorver a umidade que tem dentro do vaso. Plantas que estão em cachepô, né, devem ser plantadas com um substrato que retém um pouco mais de umidade, como um pouquinho de esfagno ou chip de coco. Por quê? Porque como é um material que permite bastante ventilação, a planta ela pode desidratar mais facilmente. Ou você planta com um material que retém um pouco mais de umidade, ou você faz a rega mais constante. Tá? Neste caso, você tem que ter mais atenção com a rega. Já vaso de plástico, a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Neste caso aqui é onde mora a maioria do perigo. Quando a gente perde plantas, a maioria das pessoas que mandam mensagens para mim, dizendo, ó, minha planta está com problema de podridão de raiz, ela me manda foto, a primeira coisa que eu observo é o vaso de plástico. A maioria dos casos de problemas com podridão de raízes acontece em vasos de plásticos. Por quê? Porque quando a pessoa vem e dá uma olhada, né, não conhece muito bem o cultivo ainda, como eu não conhecia, ela dá uma olhada na superfície e observa que está seco. Só que a parte interna do vaso, como não recebe luz, não recebe tanta ventilação, fica úmida por bem mais tempo, né? Então ela fica 2, 3, 4 dias ainda bastante úmido na parte interna, e aí a pessoa vem e joga mais água, né? Espera mais um pouquinho, vem e joga mais água. Consequência disso, o substrato nunca seca totalmente. O que acontece? Combinação de calor ou frio em intensidade com umidade é proliferação de fungos e bactérias. A sua planta ela não vai conseguir respirar, não vai conseguir sugar direito a água que tem dentro do vaso. A água vai ser em excesso para que as raízes consigam absorver, e consequência disso a planta ela começa a ser atacada por fungos ou por bactérias. A planta começa a perder as raízes, começam a apodrecer, as raízes começam a amolecer. O velame, na verdade, ele fica encharcado, né? O velame, que é essa estrutura que reveste a raiz, ela é como se fosse uma esponja, e dentro do velame a gente tem um fiozinho, que é propriamente a raiz. Então o que apodrece primeiro? Apodrece essa esponja, essa textura que reveste a raiz. Consequência disso, né, a gente vai ter
a podridão da raiz mesmo, lá dentro, na parte interna do velame, e, consequência, ainda a translocação dos fungos, a translocação do fungo da bactéria para o rizoma, pseudobulbo e folhas, certo? Então você vai ter um problema sério se você exagerar na rega, beleza? Qual então é o horário perfeito para que eu possa regar as minhas orquídeas? Existem basicamente 2 horários que a gente deve regar as nossas plantas, mas essas regras elas devem seguir basicamente as estações do ano, para quem tem interferência das estações do ano na sua condição, no seu cultivo, certo? Por exemplo, quem está mais próximo da linha do Equador, mais para a região norte, a mudança de estação do ano quase não é percebida. O que muda, na verdade, é um período de chuva, um período de seca. Então isso a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Mas quem está na região mais ao sul, a gente tem a mudança, né, basicamente de verão e inverno mesmo, né? Inverno frio, né? Geralmente em algumas regiões o inverno é chuvoso. Neste caso nós temos o problema de ser um inverno chuvoso ainda e frio. Então a gente tem que cuidar bastante o horário da rega. Falando de forma geral, quando é verão, quando os dias estão quentes e longos, a gente rega no final da tarde. É o melhor horário para a gente regar. Por quê? Porque aí a gente vai manter a planta mais hidratada. Porque a planta ela vai ficar com o pezinho úmido durante a noite. E no outro dia, ao longo do dia, né, a questão da temperatura e ventilação vai fazendo com que o substrato seque. Tá? E aí a gente vai regar novamente só quando precisar. Se a gente rega de manhã, muitas vezes é necessário regar à tarde também. Por quê? Porque se você rega de manhã, vem o solzão quente, aí rapidamente seca o substrato e a planta não tem o tempo necessário para que ela possa se reidratar. É importante que a planta ela tenha, né, um período de aproximadamente 6, 7, 10 horas aproximadamente, né, de umidade dentro do vaso ou no material que ela está sendo cultivada, para que ela vá se reidratando, né? Como eu falei no caso das vândalas, você precisa regar várias vezes. Se você regar uma vez ao dia não é suficiente, a menos que seu clima seja muito úmido, a atmosfera seja bastante úmida, porque senão ela vai sofrer com desidratação e consequência disso, né, as raízes não vão se desenvolver, a planta vai começar a murchar as folhas, não vai conseguir soltar floração, certo, gente? Então, quando for regar, sempre presta atenção na condição climática. Melhor horário, final da tarde no verão. Quando é inverno ou quando os dias estão muito chuvosos, vai ficar muitos dias chuvosos, molha ela no início da manhã, porque aí tem mais tempo de secar, mesmo estando nublado. Por quê? Porque a ventilação vai fazer o papelzinho dela, permitindo que o substrato ou o material possa secar durante o dia. Então, sempre no verão, você rega ao final da tarde. No inverno, você rega no início da manhã, para que você não tenha problemas de ficar o substrato muito encharcado durante muito tempo. Tá? Então essa é uma coisa importante, principalmente porque em regiões frias, onde o inverno é intenso, durante a noite as temperaturas caem bastante. E neste caso, a água pode acabar congelando dentro do substrato, dentro das raízes, e acabar dando problema com queimadura de raízes, acabar matando a planta por temperaturas baixas, né, combinado com excesso de umidade. Quanto mais umidade, combinado com temperatura baixa, a tendência é você ter mais problemas com relação ao desenvolvimento de sua planta. Então a gente tem que tomar esse cuidado, beleza? Nunca regar na hora do meio-dia, a hora que o sol está mais quente, porque, né, principalmente se for em vaso de plástico, você regou a planta no horário de meio-dia, você vai permitir que a planta cozinhe dentro do vaso. Tá? Então se você regar demais a planta na hora do meio-dia, você acaba tendo problemas com relação à podridão também, né? Acaba cozinhando as plantas, derretendo elas dentro do vaso, porque o substrato acaba aquecendo. Na verdade, o sol vai esquentar o plástico consequentemente, né, por ser geralmente de cor
avermelhada ou preta acaba absorvendo maior quantidade de calor, esquenta o substrato, esquenta a água e as raízes acabam esquentando, elas acabam fervendo, cozinhando ali dentro, tá? Então tomar esse cuidado. Pode regar assim na hora do meio-dia a Wanda, pode regar aquela que está no tronquinho, mas aquelas que estão no vaso, né, deixa para regar ou no final da tarde ou rega bem no início da manhã, que aí a planta ela vai se adaptando, conseguindo gerenciar a questão de umidade e temperatura ao longo do dia, tá? Então é importante essas observações e que vocês sigam elas de forma correta. Outra coisa, eu posso regar as flores das minhas orquídeas? Não, gente, não regue as flores das suas orquídeas. Evite que a água recaia, respingue sobre as flores de suas orquídeas quando você está regando. Até mesmo aquelas menores partículas de água, né, caindo sobre as folhas, sobre as flores, pode acabar dando problema. Existe um fungo chamado Botrytis e ele está, né, em nossos orquidários, né, geralmente no chão do nosso orquidário, onde se desenvolve a maioria dos fungos. Então, se respinga água sobre as flores de nossas orquídeas, a gente permite que haja a possibilidade desse fungo estar se desenvolvendo. É um fungo específico que só se desenvolve nas flores de nossas orquídeas, causando manchas, pintas, geralmente com tom amarelado, esverdeado ou marrom, e acaba prejudicando, né, a estética da flor. Então, se você molhar as flores, além de você ter o problema com o fungo, se a sua orquídea ela já tiver o fungo, você pode estar possibilitando que o fungo se espalhe ainda mais sobre o seu orquidário, certo? Então, prestar bastante atenção quando você estiver regando, não molhe as flores de suas orquídeas. Sem contar que quando você molha, você perde a durabilidade das flores. Elas acabam morrendo antes, beleza? Outra coisa importante, orquídeas que estão floridas, o ideal é que você não molhe demais, tá? As orquídeas que estão em vaso, floridas, se você regar demais, a tendência é que elas possam abortar as flores. Se estiverem em botão, então tomar muito cuidado com o excesso de umidade combinado com calor, porque aí você pode causar um estresse na planta e os botões acabam apodrecendo, acabam caindo, né? Então tem que tomar esse cuidado se você estiver com plantas floridas ou a florir, beleza? Tomar esse cuidado com o excesso de umidade. Claro que o excesso de umidade sempre está ligado muitas vezes a outros fatores também, mas tomar cuidado com a rega para que não venha a ter problema depois com o desenvolvimento das flores. Outra coisa fundamental para o desenvolvimento substancial de nossas orquídeas é a questão da temperatura. Nós devemos levar em consideração a temperatura, o clima de nossa região, para que a gente saiba quais orquídeas nós podemos cultivar. Porque existe uma questão que muitos orquidófilos profissionais não esclarecem para quem está começando no cultivo, que é a questão de que nem todas as orquídeas elas se adaptam a determinado tipo de clima. Existem orquídeas que são de climas mais frios e orquídeas que são de climas mais quentes, orquídeas que são de climas mais secos e orquídeas que são de climas mais úmidos. Muitas vezes nós conseguimos driblar essas adversidades, mas em alguns casos, como eu vou citar ao longo desse vídeo, dessa videoaula, não dá para driblar, né? Não tem ainda técnicas suficientes para que a gente consiga fazer com que a orquídea se desenvolva ou com que ela consiga florescer em determinadas regiões, né? Vamos citar o caso aqui do Brasil, certo? A gente pode até conseguir com que o vegetal às vezes se desenvolva, mas a gente não vai conseguir ver a flor da orquídea. Por quê? Porque a condição climática para aquela planta não é ideal. Quando eu falo, nesse caso, em condição climática, eu cito a temperatura. A planta necessita de uma determinada temperatura para que ela consiga florescer. Vou citar um exemplo para a gente já introduzir o conteúdo. É o caso da Cymbidium. As Cymbidiums, elas são plantas que foram hibridizadas, né, que foram melhoradas geneticamente, mas mesmo com toda a melhora da sua genética,
fornecendo flores mais bonitas, né, maiores, né, plantas mais vistosas, nós não conseguimos ainda resolver, ou melhor, os especialistas, né, os geneticistas, os orquidófilos, eles não conseguiram resolver a questão natural da planta, que é ela necessitar de frio para que ela consiga florescer. As cimbídeos, elas necessitam que durante algumas épocas do ano, principalmente quando ela está próximo de florir, as temperaturas fiquem aproximadamente entre 10 a 15 graus, né? Fiquem temperaturas mais amenas, mais baixas. Então, se você não fornecer essa condição de temperatura para a planta, ela não vai florir. Por isso que quem compra cimbídeo na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, até mesmo em algumas áreas da região sudeste, não consegue ver a flor da sua planta nunca mais, depois que ela saiu do orquidário, da floricultura. A planta chega até lá na floricultura florida, você leva para casa, faz todos os cuidados necessários, mas a planta ela se desenvolve e não floresce. A planta ela cresce, fica linda, enraizada, entoucerada, mas você nunca mais vê flor. Por quê? Porque está faltando a parte importante para a planta, que é a questão do choque térmico. A planta precisa de uma temperatura mais baixa para que ela se desenvolva. Então, gente, tomar cuidado, né? Porque às vezes os orquidófilos, às vezes as floriculturas querem vender uma planta para você e não te dão as dicas necessárias para que você consiga cultivar essa planta. Ou não te esclarecem essa questão, né, que planta como a Cymbidium, do gênero Cymbidium, ela necessita, né, de temperaturas mais amenas. É o mesmo caso do Dendrobium nobile. O Dendrobium nobile, além de um estresse hídrico, ele precisa de temperaturas mais baixas para ele florir. Existem híbridos hoje um pouco mais versáteis que até conseguem florir em regiões um pouco mais quentes, mas a tendência é que essas plantas não deem flores como em regiões mais frias. Então, se você leva um dendróbio para uma região mais quente, a tendência é que ele não consiga florir tão satisfatoriamente como em regiões de climas mais frios, tá? Então existem plantas que são de climas mais frios, plantas de climas mais quentes, né? E uma coisa importante, gente, eu consigo sim cultivar orquídeas de clima quente em clima frios, mas orquídeas de clima frio que necessitam de choque térmico, eu não consigo cultivar em climas quentes. É os dois casos que eu citei, Dendrobium nobile e Cymbidium. Essas plantas elas não vão se desenvolver muito bem em regiões de clima quente. Por mais que você tente, por mais que você coloque gelinho na planta, você vai perder seu tempo, vai correr o risco de matar a sua planta, mas não vai conseguir fazer com que ela floresça, porque ela necessita do que eu falei anteriormente, que é o choque térmico. Utilizando a questão da temperatura ainda, quando nós estamos numa região muito quente, nós devemos levar em consideração também esses fatores, né, de temperatura muito alta para o desenvolvimento da planta. Temperatura muito alta, a tendência é que a planta desidrate mais rapidamente. Então eu tenho que fornecer, além de mais rega, eu tenho que fornecer umidade ambiente para que a planta ela consiga se manter hidratada e se desenvolver. Na região onde a temperatura tende a ficar mais frio, nas regiões onde as temperaturas caem próximo de zero, onde possa ocorrer geada, nós devemos ter sérios cuidados com as nossas plantas. Eu mesmo já tive problemas, né, por imaginar que eu poderia resolver a questão da geada simplesmente colocando uma lona na parte de cima do meu orquidário. Evitaria com que a geada caísse sobre as minhas plantas e eu não tivesse problemas com a geada. Erro, gente, um erro cruel que me custou várias plantas selecionadas de ótima qualidade que hoje teriam um preço considerável no mercado. Porém, né, a gente erra, mas a gente aprende, né? E é isso que eu quero tirar de vocês, gente. Vocês não precisar errar, perder plantas, para que vocês possam cultivar elas da forma correta, sem correr o risco. Por isso que eu peço para você, gente, se inscreva no meu curso Como Cuidar de Orquídeas.vip, porque lá vai ter um material completo,
todas as dicas, todas as aulas vão estar completinhas, ensinando todos os cuidados. O que eu estou passando hoje é apenas, gente, um pouquinho do que está lá no curso. Voltando para a questão da nossa aula, gente, para que você cuide bem das suas orquídeas durante o inverno, onde tem incidência de geada, primeira coisa, não molhe a sua orquídea se está para gear. Não molha ela, deixa o substrato seco para que a planta não venha ter problema com podridão depois causada pela geada, com a queima das raízes causada pela geada, beleza? Outra coisa, você precisa, se tem um orquidário, você tem que isolar o seu orquidário totalmente, para que não tenha entrada de ar e nem saída. Então você vai envelopar o seu orquidário com uma lona ou com um material que permita o isolamento completo do seu orquidário. Que horário que você vai fazer isso? Final da tarde, tá? E no início da manhã você retira a lona de cima, não deixa ficar a lona sobre o orquidário, porque pode abafar demais e você queimar as plantas por excesso de calor dentro do seu orquidário, beleza? Então a primeira coisa que você deve fazer é envelopar o seu orquidário, para que o ar frio, aquele vento frio que possa estar circulando dentro do seu orquidário, ele não chegue até as plantas e não cause queimaduras. Isso é apenas uma das coisas que você deve fazer. Outra coisa, sobre as plantas, sobre todas elas, você coloca um TNT ou um tecido para que proteja ainda elas contra qualquer tipo de intempérie que possa causar a queimadura. Beleza? Então, além de envelopar o seu orquidário, além de fechar ele totalmente, você vai cobrir as plantas com um tecido, com um TNT. Isso é super importante. E ainda, se for possível, gente, colocar aquecedor dentro do orquidário ou colocar brasas, mas não fogo, tá? Porque o fogo ele pode liberar uma quantidade alta de CO2 e acabar prejudicando aí as suas plantas. Mas você pode colocar brasa, aquela brasa já formada, e aí sim, né, você pode manter as temperaturas dentro do seu orquidário mais agradáveis para suas plantas durante os dias que possa ocorrer geada, certo? Outra coisa, se você tem possibilidade, leva a sua orquídea para dentro de casa. Dentro de casa o ambiente é geralmente bem mais quente do que fora na parte externa. Então você consegue evitar com que plantas mais sensíveis possam sofrer com a temperatura baixa. Mesmo estando dentro do orquidário, eu recomendo isso, que você leve vandas, phalaenopsis, que você leve agraecons ou plantas de climas bem mais quentes, plantas que necessitam de cuidados mais extremos com relação ao frio. Você pode ter essas plantas em regiões de clima frio, sim, porém os cuidados com as temperaturas baixas são sempre importantes e indispensáveis para essas orquídeas. Então esses cuidados eles vão garantir o sucesso no cultivo de suas orquídeas e com certeza evitar perdas de plantas para a geada. A temperatura é sempre um fator importante para as nossas plantas e devemos levar em consideração. Em geral, as orquídeas elas gostam de temperaturas que fiquem entre os 20 até os 30 graus. Porém, como eu falei, há exceções. Há orquídeas que necessitam de temperaturas mais baixas para que elas se desenvolvam perfeitamente ao longo do seu ciclo vegetativo. Eu vou citar algumas orquídeas que são de regiões mais frias e que você pode ter aí na sua casa, tendo menos risco, né, de você sofrer com a questão da geada, ou melhor dizendo, acabar perdendo essas plantas para a questão da geada. Vou começar pelas catleias. Eu posso ter catleias na região sul do Brasil, nas regiões mais frias do Brasil? Eu posso sim. O exemplo da Cattleya purpurata, o Brasileia purpurata ou Lélia purpurata também como sinônimos. Eu posso ter a Cattleya intermédia, que também é uma planta que resiste bastante ao frio, e ainda a Cattleya forbese. Essas três espécies de orquídeas do gênero Cattleya,
são plantas que a gente encontra na região sul do Brasil e que resistem bem às temperaturas baixas. Claro que se elas estiverem totalmente expostas à geada, elas vão sim ter queimaduras e podem acabar morrendo. Porém, são plantas mais resistentes, mais adaptáveis ao frio. Eu ainda posso ter Cymbidium, né, os diferentes tipos de Cymbidium de modo geral, tanto espécies quanto híbridos, eles resistem muito bem ao frio, porque eles são encontrados nas regiões montanhosas da Ásia e eles acabam, né, tendo essa interferência do clima no seu desenvolvimento e necessitam das temperaturas mais baixas para florirem. Então, eles devem ser cultivados na região sul do Brasil, sim, né, e podem ser cultivadas. As Pragmipediums, as Paphiopedilums, que são as sapatinhos, gente, as sapatinhos, elas vão muito bem na região sul. Nós temos ainda o Dendrobium nobile e alguns outros dendróbiums, porém os dendróbiums nem todos eles são de climas frios. É importante você prestar atenção na identificação dele e consequentemente consultar para ver se ele é de clima frio ou de clima quente, tá? Para que você saiba se ele vai bem na sua região ou não. Ainda as Lycastes, as Pleurotalíneas, um nome difícil e complicado de falar, né, que são micros orquídeas. De modo geral, praticamente todas as micros se desenvolvem muito bem nas regiões mais frias. Então você pode cultivar essas plantas, né, aí no seu orquidário, aí na sua casa, que você vai ter sucesso com elas. Claro que você tem que levar também em consideração a questão de outros fatores, como a questão da umidade, que são plantas que necessitam de bastante umidade para desenvolvimento. Enfim, existe uma série de plantas que podem ser cultivadas em regiões de climas frios. O importante é sempre você, a hora de comprar, na hora de você adquirir uma planta, pedir a identificação e aí consultar, tá? Para ver se realmente ela pode ser cultivada em região de clima frio ou de clima quente. Como eu falei, as plantas de clima quente até podem ser cultivadas em regiões de clima frio, mas as plantas de clima frio nem sempre vão bem em regiões de clima quente. Como eu falei, é o caso da Cymbidium, do Dendrobium nobile, o caso, por exemplo, das Sophronites, né? Hoje a gente está na moda das Sophronites, é uma planta que eu amo de paixão, mas que para se desenvolver bem, plenamente, ela precisa de temperaturas tanto um pouco mais úmidas, quanto temperaturas um pouco mais serranas, né? Um pouco mais baixas. Então é importante que você leve em consideração para que você adquira uma planta dessas aí no seu cultivo e não venha a perder dinheiro, não venha a jogar dinheiro fora e também não perca uma planta, né, gente? Eu fico muito triste quando uma planta acaba morrendo aqui no meu cultivo. Então, com certeza, a gente faz um apego, a gente tem um apego muito grande com a planta e quando a gente perde, é como se perdesse um pouquinho do nosso conhecimento junto do nosso empenho, né, com as plantas, com o cultivo delas. E claro, né, muitas vezes leva as pessoas ao desânimo, a não querer mais cultivar orquídeas, né, porque elas pensam que não sabem cuidar direito. Mas não é porque a pessoa não sabe cuidar direito, é porque realmente a pessoa não soube comprar a planta, né? Não soube adquirir a planta para aquela sua região, certo, gente? Então, tomem cuidado com relação à questão da rega e tomem cuidado com relação à temperatura. A temperatura dentro do seu orquidário, no espaço que você tem, ela não pode ficar muito tempo acima de 30 graus. Então, se você puder colocar um ventilador, se você permitir a entrada de vento, a circulação de ar, garantindo que as laterais estejam abertas ou que tenha sombrite, você vai permitir que a temperatura dentro do seu orquidário seja mais agradável. Orquidários mais altos também permitem que as temperaturas fiquem mais amenas dentro, né, do seu espaço. Isso é super importante, gente, para que você tenha sucesso no cultivo de suas orquídeas. Temperaturas muito altas dentro do espaço, dentro do orquidário, causam aborto, né, de florações. Então tomar um pouco de cuidado com isso, beleza, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se gostou, gente, se inscreve, ativa o sininho, curta e compartilhe o vídeo. E se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários.